Então, como a gente proceder em relação à falha a esse nosso primeiro tratamento, é o tratamento preferencial para início, né? O outro grande número de pacientes que vai estar, e isso ainda na nossa realidade existe, que vai estar falhando é o paciente com não análogo, basicamente efavirense. E, eventualmente, um outro paciente que começa com IP. Definir a melhor estratégia, houve no passado estudos que avaliassem qual que era o melhor da estratégia. Então, já se considerava que as pessoas iam falhar o primeiro, então qual que é a durabilidade do primeiro versus o primeiro mais o segundo, uma probabilidade combinada, e aí escolhendo a primeira opção. Porque a abordagem da primeira falha sempre tem a ver com o tratamento inicial. Na medida em que a gente evoluiu para tratamentos iniciais com uma alta eficácia, mais de 90% de eficácia, essa discussão do que fazer ou pensar num combinado de tratamentos não tem mais tanta lógica. Então, o que se passa a pensar é realmente abordar esse segundo paciente. E sempre você pode entender dentro de uma visão programática, que é o que a gente tem dentro do consenso, e da visão técnica do que tem de informação efetiva em relação ao resgate, que é mais ou menos o que eu vou discutir aqui. Do ponto de vista programático, é importante lembrar que no consenso brasileiro a falha é definida como carga viral detectável após 6 meses, ou se ela voltar a tornar detectável após um período de indetecção, independente de quando seja, confirmada no intervalo de 4 semanas. No nosso consenso, ainda tem essa tabela, que é a tabela de opções de resgate. Isso tem uma nota técnica mais nova, que muda as opções, mas aqui tem alguns princípios que eu acho que são importantes, que permeiam um pouco a discussão de esquema antirretroviral. Então, falhando 2 análogos e não análogo, que a gente tinha antes, iria para uma outra classe, você muda um medicamento da classe, ou você faria uma combinação com 2 medicamentos de classes diferentes, ou aqui no caso, você agregaria 2 classes diferentes mais o análogo. Mas isso agora muda e passa a ser opção, e vai ser com base nos resultados dos estudos que eu vou mostrar aqui, opção de você poder resgatar o não análogo com o inibidor de integrase. 2 análogos e o inibidor de integrase, de onde que chega a isso, né? E aí o IP resgataria com IP mesmo, isso é uma discussão, se associaria inibidor de integrase. Eu acho que uma coisa que incomoda, geralmente, todo mundo que trata paciente HIV, quando o paciente está falhando com a mesma coisa, a gente faz uma genotipagem, a genotipagem não tem resistência, né? E é uma discussão, assim, em relação ao MRG ou em relação a quem mexe com isso, não tem resistência, não tem motivo para falhar. Mas efetivamente está falhando. Então, se a gente está vendo adequadamente o paciente, aquilo é uma falha terapêutica. Será que o paciente não está absorvendo? Será que ele não está tolerando aquela medicação? Será que a melhor estratégia é manter essa medicação ou trocar? Esse tipo de resposta também não tem, né? Então, assim, isso gera, às vezes, muita angústia, né? Então, eu entendo que é uma falha. Se você está muito certo que o paciente está tomando, não tem nada errado, talvez alguma coisa você pode não estar detectando. Talvez você tenha que mudar a abordagem para esse paciente. Bom, então, quando a gente passa para a visão técnica, é importante saber que faltam estudos, e daí um exemplo disso é uma meta-análise, a última que a gente tem de 2017, que viu que para resgate da primeira falha, você tinha só 8 estudos e 12 publicações até essa data, versus 71 estudos para tratamento inicial e 126 publicações. E a estimativa de falha é de 15% a 20% em 5 anos, quer dizer, em torno de 10% em um ano, ela cresce com o tempo, né? Então, realmente, a gente tem que ter informação melhor. Olhando em 2017, o que você tinha basicamente de comparação eram estudos que avaliavam o lopinavir e 2 análogos, que avaliavam o lopinavir em monoterapia ou o lopinavir com Haltegra. Basicamente isso. Um estudo que eu vou mostrar, esse 2-LADE, avaliou Daruna com 2 análogos, outro estudo também com lopina e monoterapia, e aqui são estudos mais antigos que eu acho que não vale a pena. Então, mesmo as opções que a gente encontra até 2017, tem 2 estudos depois, são opções hoje de medicação que a gente nem tem mais, né, como lopina. Então, o quanto isso é extrapolável. Aqui são os estudos, o número de participantes é relativamente interessante, 464, 1.200, 1.200 nesse outro é um estudo retrospectivo. Eu vou apresentar aqui um pouquinho esse resultado do 2-LADE, do Ernest
e do second line, e mais os outros 2 que saíram para frente. Esse é o estudo Ernest, isso é da meta-análise ainda, mostrando quando você tem diferença de estratégia. De uma forma geral, até essa época, o que deu pior, para resumir essa tabela, é a monoterapia com lupina. Então, uma monoterapia não parece ser uma opção boa para resgate. O estudo Ernest, ele compara 2 análogos e o lupina e PR, sempre no resgate de não análogo, tá? O inibidor de integrase com IPR, no caso lupina ou lupina e monoterapia. Como eu disse, o lupina e monoterapia ele vai pior. A taxa de resposta foi em torno de 65% para menos que 50 cópias. Aqui a gente vê a evolução da carga viral no tempo, 144 semanas, esse é o estudo mais longo que existe até agora no resgate, mostrando um aspecto interessante, assim, que o IP com o inibidor de integrase, aqui no caso o raltegravir, é um esquema aparentemente equivalente ao caletra, no caso, com 2 análogos. O IP sozinho, ele vai pior, né, no resgate. E a taxa de resposta, então aqui menos que 50 cópias, do IP foi 75%, do IP com Raltegra 72%, a monoterapia 66%. Resistência, que eu acho que é o outro lado que a gente tem que olhar, né, foi 2% para quem usou IP e 2 análogos, aqui lembrando o caletra, e 4% para quem usou IP e Raltegra, né? Mas o que chama atenção é que na falha 7% faz resistência a Raltegra. Então, esquemas de resgate com IP e inibidor de integrase, aqui no caso o Raltegra, aumentou na falha a chance de resistência, apesar de não ter dado diferença na performance geral da resposta antiviral. Esse outro estudo é o second line, ele também usa a estratégia de comparar o IP com inibidor de integrase ou 2 ou 3 análogos mais lupina. O objetivo aqui é a carga viral menos que 200 cópias, 240 pacientes para cada lado, mais ou menos. A resposta ela é equivalente, aqui a gente vê, favorece o controle, que é o IP, caletra e 2 análogos, versus caletra e Raltegra. Não tem diferença para carga viral menor que 200, naqueles pacientes com carga viral mais baixa ou mais alta. E quando a gente olha a carga viral menor que 50, também não teve diferença. Então, parece que, de novo, a performance parece ser equivalente. Por outro lado, na hora que a gente olha o perfil de resistência, os pacientes que estavam no grupo IP, que é a coluna da esquerda, se nota a frequência de mutações para análogo. Então, o paciente que está com IP2 análogos, quando ele falha, ele geralmente acumula mutação para análogo. E a gente não costuma ver um acúmulo tanto de mutação para análogo para quem usa inibidor de integrase, porque eles também não estavam com análogo naquele momento, mas vão falhar com mutação no inibidor de integrase, com mais frequência, né? Aqui, 7, 1, 5 pacientes. Nenhum paciente faz mutação para IP. Então, isso parece uma constante. O IP, de uma forma geral, no resgate, quando falha, não seleciona a mutação de resistência para ele. Se você resgata com IP e análogo, tende a selecionar a mutação de resistência para análogo. Com IP e integrase, principalmente o Raltegra, tendência à mutação de resistência ao Raltegra. Esse é um outro estudo, é aquele 2-Lade, que ele tem um aspecto de comparar o darunavir, em vez de usar a lupina. Então, é o primeiro estudo que compara o darunavir no resgate. 130, 140 pacientes para cada braço, e o que se vê é uma equivalência dos 3 esquemas. Eu não chamei atenção, mas eu não sei se vocês separaram os braços, era lupina com teno e lame, era lupina com abacavir e DDI, você trocava completamente os análogos, e era lupina, teno, lame e daruna, né? Então, todos os braços com IP, o que mudava aqui é o análogo, no caso usando lupina, ou teno, lame e daruna 800 uma vez ao dia. Não teve diferença em nenhuma das situações, porém, isso provavelmente é pelo N, aqui é a margem de não inferioridade, esses esquemas eles não mostram não inferioridade em relação ao resgate com teno, lame e
e lopina. Mas, para mim, é a mesma coisa. Então, assim, o Daruna ele não teve uma performance melhor do que o lopina, pelo menos nesse estudo. E quando a gente olha a taxa de pacientes com carga viral menor que 50, foi um resultado meio ruim, né? 63% com Daruna uma vez ao dia, 69% nesse resgate com lopina. Então, eu acho que isso é um dado também que a gente tem que ver. Você ter opções e não ter diferença entre as opções não é a mesma coisa do que falar que aquilo que foi testado é a melhor opção de resgate, né? Então, não tem diferença entre as opções, mas falar 60% é adequado, 70%, 80%, quanto que a gente precisa. Agora, os estudos mais recentes são dois, o Downing, é um deles. O Downing, ele compara, então, pela primeira vez, o dolutegravir com 2 análogos, e aqui o lopina com 2 análogos. Os análogos escolhidos por Geno, 200 pacientes, 50 mais ou menos para cada lado, uma resposta de 65% carga viral menor que 50. Também não é uma resposta maravilhosa. Para ver o histórico, os pacientes já tinham usado lamivudina, na sua maioria, muitos usaram tenofovir, AZT 30%, e o resgate é feito em 40% das vezes com AZT, em 40% das vezes com tenofovir. As mutações frequentes, a K65R em 30% dos pacientes, então é um grupo que não é tão simples assim de tratar. A conclusão do estudo é que o dolo com 2 análogos é melhor do que o lopina com 2 análogos. E aqui a curva de carga viral, se eu não me engano, agora eu estou na dúvida, acho que aqui é menos que 50, se eu não estiver trocando. Aqui a performance nas várias situações, então sempre o dolo foi melhor do que o IP, então o resgate de não análogo com dolo versus resgate de não análogo com IP, no caso Caletra, o dolo, o inibidor de integrase, teve uma performance melhor em termos de resposta. E em termos de mutação de resistência, os pacientes que falharam com dolo, 4%, que são 2 de 11, fazem mutações para integrase, né? Apareceu mutação em 4% dos pacientes, enquanto 10% dos pacientes 4% dos pacientes tiveram falha virológica e 2 deles fazem mutação, esses 4 são 11, 2 deles fazem mutação para integrase. Já no lopina, falham 10% com falha virológica, porque foi pior, e fazem mutação para análogo, né? Então, é esse um pouco o perfil. Mas aí a gente vai vendo que o dolo, se você não tem um background bom na falha, pode ter resistência. Então, acho que isso também é uma outra coisa a se pensar. E as mutações nem sempre são aquelas mutações que a gente mais conhece. O último estudo que a gente tem é o estudo NADIA. O estudo NADIA, ele vai comparar só que aqui está errado, ele vai comparar o AZT e tenofovir versus dolo e Daruna, né? São 4 braços, 200 pacientes mais ou menos para cada lado, é um estudo fatorial. E o que se observa nesse estudo? Uma eficácia bastante boa para Daruna ou para dolo, é equivalente, 90% para cada lado, e para tenofovir ou AZT, 90% para cada lado, sem diferença. Então, a lógica do estudo é que existe um paradigma da OMS que fala o seguinte: se você está usando AZT e 3TC e falha, você deve usar tenofovir. Se você está usando tenofovir e lame e falha, você deve usar AZT e 3TC. E esse é o primeiro estudo em que você ignora completamente o que a pessoa estava usando e resgata aleatório para tenofovir ou para AZT. E não teve nenhuma diferença. Então, parece que, independente do análogo que a gente escolha, não tem diferença no resgate da segunda linha. É até interessante ver que o número de análogos ativos no braço tenofovir era de 0, era mais alto do que no braço AZT. Então, teoricamente, a predição pela genotipagem é que os análogos não funcionavam, e foi para tenofovir, né?
Só que quando você vê o resultado, não tem diferença nenhuma. Aqui é comparando dolo e daruna, porque são duas comparações nesse estudo, dolo versus daruna, e teno versus AZT. Então, dolo versus daruna não tem nenhuma diferença. E quando você olha teno e AZT, você também não vê nenhuma diferença, a menos naquele paciente com CD4 maior que 200, onde ele fica no limite da significância, mas ainda assim não é significativo. Então, o que é interessante também aqui, se a gente olhar na resistência ao tenofovir, que geralmente é a K65R, não teve diferença nenhuma eu resgatar com AZT ou tenofovir. Pela genotipagem, quando tem resistência ao tenofovir, o AZT, teoricamente, teria uma performance muito melhor, e não foi isso que foi visto. Então, independente do análogo que você escolhe, a resposta é mais ou menos a mesma, né? E isso eu acho que é uma mudança importante desse estudo. Eu acho que, deixa eu ver se voltou aqui, tem relação aqui tem a análise da K65, então ela presente, também não tem diferença, tanto para AZT quanto tenofovir, e ela ausente, o tenofovir, ela foi melhor. Ao mesmo tempo que apareceram 4 mutações, eu acho que o slide está fora de ordem, mas apareceram 2 mutações para integrase no braço dolutegravir, na falha. Não, foram 4 mutações para integrase no braço dolutegravir. Por outro lado, no braço IP, você teve alteração do clearance de creatinina em 2 pacientes, porque você estava usando o tenofovir com daruna, né? Então, assim, a conclusão desses estudos é que, de uma forma geral, a gente não tem estudo randomizado que avalie o resgate após a primeira falha. Quase todos os estudos, praticamente todos, avaliam falha depois de não análogo. A gente não tem informação da primeira falha depois de IP, qual que é o melhor resgate para a primeira falha depois de inibidor de integrase. O análogo, a gente discute muitas vezes o análogo, parece que não faz muita diferença em relação a qual você escolhe. E isso vai levar a uma certa preferência ao tenofovir, que tende a ser um pouco mais potente que os outros análogos, e é mais simples do ponto de vista de ser um único comprimido combinado com a lamivudina, né? Deixa ele sempre com a lamivudina, põe 1, põe 2, isso não tem definido. De uma forma geral, os trabalhos usaram 2 análogos no resgate. O dolutegravir ele teve um bom resultado no segundo esquema, mesmo nas vezes em que você tinha praticamente nenhum análogo funcionando na teoria. Isso faz a gente repensar um pouco também estratégia. Só que quando falha, você pode eventualmente ter resistência ao dolo. Então, será que naquele paciente que tem uma performance melhor no resgate, com carga viral muito alta, será que não é melhor a gente associar mais drogas? Então, ter 2 análogos, mais integrase, mais IP, né? E isso não é o que está na outra nota técnica, né? E, finalmente, a resistência ela ocorreu muito mais vezes com raltegravir, mas tem sido descrita em número pequeno com esquemas de dolo no resgate, né? E, ao contrário, com os IPs, a gente não tem visto, onde vai, com mais frequência, aparecer mais mutações para os análogos, né? É isso. Obrigado.